vocês. Eu vou ler o versículo, vamos ler o versículo seguinte. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A igreja. Isso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhos, pois de Deus, e já tereis vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Repita assim comigo: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós, em vós, do que o que está no mundo. Próximo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é Amor. Próximo. Isso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Mas, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois ele nos deu seu Filho. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Só tem uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A definição de soberano é poderoso. Você pode repetir? Poderoso? Poderoso. E também. Calma aí, também vou falar agora. Repetir tudo, né? Que exerce poder sem restrição. Que exerce poder sem restrição. Mais uma vez. Que exerce poder sem restrição. Sem limite. Sem limite. Aleluia. Irmãos, aleluia, pode falar também. Aleluia, glória a Deus. Nós conhecemos soberania baseado na humanidade. O soberano, o Xi Jinping, agora o mais poderoso do mundo, o Trump, né? Elon Musk, os poderosos. Então nós conhecemos soberania através dos seres humanos, mas a soberania que eu quero falar com vocês hoje aqui é bíblica, soberania de Deus. Amém? Deus, Ele não tem limite como os homens têm. Deus, Ele pode fazer muito mais do que os homens podem fazer. Mesmo o Elon Musk ou o Trump ou qualquer um deles tem muito poder aqui na terra, mas se cair de um avião, de um helicóptero, morre. Se for atropelado por um carro, morre. Se levar um tiro, morre, né? Alguns escapam, né? Mas na maioria das vezes, né, pastor? Morre. O nosso Deus não. O nosso Deus é poderoso, amém?
O nosso Deus é soberano, amém? É grande, amém? Aleluia. E é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. No versículo 4 vai dizer assim, que maior é aquele que está em vós. Você crê nisso? Amém. O nosso Deus é grande. Alguém aqui já ouviu falar na VY, numa estrela chamada VY Canis Majores? Não? Essa estrela, com a Betelgeuse também, já ouviu falar? Ela é muito, muito maior do que o nosso Sol. Sabe que o Sol é a nossa estrela, a estrela do nosso sistema solar. E ela é muito grande, muito poderosa. Nós dependemos do Sol para viver. Mas existem essas estrelas que são muito maiores. A ciência diz que é bilhões de vezes, né? A VY é bilhões de vezes maior que o Sol. E a Betelgeuse também, 700 milhões de vezes maior que o Sol. Agora, irmãos, o que eu gostaria de dizer com vocês sobre isso? No livro de Jó, capítulo 38, Deus está conversando com Jó. E Jó faz algumas perguntas, e Deus começa a fazer outras perguntas para Jó. Então, Jó, senta aí, que eu vou te fazer algumas perguntas. E Deus, depois de fazer várias perguntas, ele fala assim: você pode amarrar as linhas das Pleiades, ou pode soltar as correntes de Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo, ou pode guiar a ursa maior com seus filhotes? Você vê que Deus aqui cita Órion, e essa estrela, Betelgeuse, ela faz parte da constelação de Órion, e ela é muito maior do que o Sol. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? É aula de ciências? Não. É aula sobre a grandeza do nosso Deus. Porque nós cremos, assim como o salmista cria, que Deus criou todas as coisas. Quem crê diz amém? Amém. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é soberano. Ele criou todas essas coisas maravilhosas. E mesmo criando coisas tão grandes, tão poderosas, Ele olhou para a terra, olhou para você, e Ele se importou com você. Ele quer ter relacionamento com você. Nosso Deus é grande, mas quer ter intimidade com você. Aleluia. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 19:1: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmastes, pergunta: que é o homem para que com ele te importes? O que é o homem? O que é a mulher? O que é uma criança? O que é uma pessoa para Deus se importar? Perto do planeta Terra, perto do Sol, perto das estrelas que são maiores que o Sol, nós não somos nada. Isaías, capítulo 40, versículo 15, vai dizer que todas as nações são como uma gota para Deus, uma gota que cai no balde, ou que sobra no balde. Então Deus, Ele é muito grande, Ele é maravilhoso, mas mesmo assim Ele se importa com você. Você crê nisso, irmão? Diga assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor se importou comigo. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 139, versículo 14 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Eu estava conversando com o pastor Eliseu, com o irmão Marcos, e o irmão Marcos estava mostrando algumas fotos de alguns lugares bonitos que ele foi. Nós estávamos olhando ali a natureza, e eu falei: eu vou falar sobre isso hoje, né? Já estava planejado, estava marcado até no papel, das coisas lindas que Deus fez. E eu fico pensando, por que nós não fazemos como os serafins? Porque eles ficam tão admirados da grandeza de Deus, tão admirados do poder de Deus, que eles passam dia e noite cantando: Santo, 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 Santo. E eu fico perguntando, por que nós, tão pequenos, não reconhecemos essa grandeza de Deus e não passamos o nosso tempo também cantando: Santo, 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 Santo. Aleluias. Porque muitas vezes nós não conseguimos reconhecer a grandeza de Deus. Muitas vezes o homem quer se colocar no lugar de Deus, ou do mesmo tamanho de Deus. Queremos colocar Deus na parede, exigir alguma coisa de Deus, mas nós somos
infinitamente pequenos diante de Deus. O salmista Davi, ele entendeu isso, e ele fala: o que é o homem? Ou o que sou eu para Deus se lembrar de mim? Eu não sou nada, eu só posso passar o meu tempo louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, no versículo 5 do texto que nós lemos, vai falar que as pessoas do mundo, elas falam isso porque elas são do mundo, e ela ouve as coisas do mundo. E eu fiquei um pouco preocupado, que nós estamos falando hoje sobre o fundamento do Evangelho, e nós estamos percebendo que o mundo tem criado um Deus para eles. A pessoa fala: eu tenho Deus no meu coração, eu não entendo bem assim, do meu jeito é assim. E nós ficamos pensando: mas como que pode alguém querer adorar a Deus do jeito que Ele quer? Sendo que Deus é grande e Deus fez todas as coisas. Mas nós olhamos para a igreja, e a igreja também, de alguma maneira, tem se comportado desta maneira. Tem criado um Deus e tem servido o Deus da maneira que acha. Nós não podemos servir o nosso Deus da maneira que nós achamos. Nós devemos servir ao nosso Deus da maneira que Ele quer. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Gostaria que os irmãos lessem comigo. Êxodo 3, 14. Nesta ocasião, Moisés se encontra com Deus. Moisés não tinha muita noção de quem era Deus, já tinha ouvido falar, mas ele se encontra com Deus, e Deus está no meio de um mato, e o mato está pegando fogo, mas o fogo não queima o mato. E Moisés fica admirado, e Moisés: deixa eu ver o que está acontecendo ali. E ele vai para perto e fala: opa, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Porque Deus estava lá, Deus é santo. E Moisés começou a conversar com Deus, e Deus deu uma missão para Moisés. E Moisés pergunta: Senhor, mas quando eu chegar lá, como que eu vou falar que é o seu nome? O que Deus responde para Moisés? Eu sou o que sou. Eu não sou o que você acha, eu não sou o que você pensa, eu não sou o que você crê. Eu sou o que sou. Aleluia. Eu sou Deus. E querendo ou não, você vai ter que crer em mim do jeito que eu sou, não do jeito que você quer. Eu não sou um provedor que vai te dar tudo aquilo que você quer. Eu não sou um mercado que você vai a sua hora que você precisa. Eu sou Deus. Eu sou o que sou. Você fala para eles, Moisés, que o eu sou te enviou. Aleluia. E quando nós chegamos diante desse Deus, o que nós devemos pensar? Esse Deus diz: eu sou o que sou. Algumas pessoas aqui estão sensíveis à voz de Deus, estão orando, estão buscando, estão sentindo mesmo a presença de Deus, estão se emocionando, enquanto outras pessoas estão dormindo, desatentas. Será que nós podemos servir a Deus desta maneira? De qualquer maneira? Um Deus grande, um Deus santo, um Deus poderoso? Não. Moisés, ele queria se aproximar de Deus. Deus falou para ele: presta atenção no que você está fazendo, aqui é um lugar santo, tira a sandália dos teus pés, porque o eu sou que sou está falando com você. Aleluia. E nós devemos nesta noite ter essa mesma preocupação. Sabe por quê, irmãos? Se Deus, esse Deus grande, poderoso, soberano, Ele quiser fazer alguma coisa, você não pode impedir. Mas também, se Ele falar que não vai fazer, você pode lutar com todas as suas forças, você não vai conseguir fazer. Então nós devemos respeitar esse Deus como Senhor, como soberano, e entrar no plano dele, porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, e se Ele não quiser fazer, ninguém pode fazer. Se Ele abrir uma porta, a porta vai ficar aberta para você. Deus de poder, mas se Ele fechar a porta não vai se abrir. Aleluia. Nós precisamos entender o poder do nosso Deus. Aleluia. Esse Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Esse Deus, irmãos, as pessoas confundem, mas o nosso Deus, Ele não é só soberano, Ele também é um Deus imutável. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Deus é imutável? Deus é imutável. Você pode dizer também que Deus é misericórdia? Deus é misericórdia. Você pode dizer que Deus é onipresente? Deus é onipresente. Deus é onisciente? Deus é onipotente? Deus é onipotente. E é esse Deus que está querendo um contato com você. É esse Deus que está querendo uma intimidade com você. Um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Por isso, nesta noite, abra o seu coração para esse
esse Deus. Ele quer falar com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Não saia daqui sem se firmar na presença de Deus. Não saia daqui sem ter um relacionamento sério com esse Deus. Porque Ele não é coisa pequena. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus de poder. Um Deus maravilhoso que merece ser glorificado, honrado por todos aqueles que o servem. Demos de palma bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No versículo 9, irmãos, a Bíblia vai dizer aí nesse texto que nós lemos. Deixa eu ler aqui para vocês. Coloca aí, irmão, 1 João 4, 9. Minha Bíblia está muito pequena, estou chegando não. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Diga assim: eu estou vivo. Eu estou vivo. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabia que tem gente que não está viva? Sabia ou não? Sim. Por quê? Chegou um dia, morreu, mas nós estamos vivos. E eu não estou falando de vida física, estou falando de vida espiritual. Nós estamos falando aqui: eu estou vivo, estou na presença de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer isso? Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por que isso? Porque Jesus Cristo veio atrás de você. Ele te procurou, ele te achou. Um pregador muito famoso, Billy Graham, dizia que os homens ficam admirados de Deus, do homem ter ido para a lua. Ele deveria ter ficado admirado de Deus ter vindo à terra, porque ele veio à terra procurar por nós. Ele veio à terra para nos dar vida. E a Bíblia diz: dar vida com Abundância. dar vida com Abundância. Você está vivendo uma vida com abundância? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Igreja, o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Se você não está cheio do Espírito Santo, você precisa buscar o Espírito Santo, porque Ele não é um Deus de migalha. Ele quer encher você do Espírito Santo. E muitas vezes nós não estamos cheios porque nós não nos aproximamos de Deus. Nós não reconhecemos esse Deus grande. E aí nós ficamos nas migalhas. Vim aqui ler um salmo, aí no outro domingo ler um outro texto, ouve uma palavra, ficamos só nas migalhas, mas não temos intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade com você. Ele veio aqui na terra para que você viva, e viva uma vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse Deus, através do seu poder e da sua palavra, Ele veio aqui. Mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus porque muitas pessoas foram usadas por Deus para preparar o caminho para você. Ele escolheu um homem, e desse homem ele falou assim: olha, no livro de Gênesis, eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você, através da sua família, que vai se tornar uma grande nação. E Deus enviou então profetas, enviou reis, enviou profetas novamente, e por último Ele enviou o seu próprio filho, o próprio filho dele, para vir aqui na terra falar com você. E ele veio e falou e morreu na cruz por causa do seu pecado. Sim. Por causa do meu pecado. Você crê nisso? Amém. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele veio para nos libertar e nos dar vida. Ele veio para que por Ele nós vivamos. Mas vai chegar um dia que Ele vai se encontrar com você, e Ele vai perguntar para você o seguinte: ei, eu deixei o meu trono, fui até a terra, vivi como homem e fui o pior dos homens, porque fui morto como maldito por sua causa, para te dar vida, para te dar salvação. E o que você fez com tudo isso que eu te dei? Você vai prestar conta diante de Deus da vida que Ele te deu. Ah, Senhor, eu não tive tempo. Essa desculpa não vai colar. Ah, Senhor, era a minha família. Essa desculpa não vai colar.
Ah, Senhor, é que meu pai era católico, ou é que eu era de outra religião. Isso não vai colar diante de Deus. Ele vai chamar você para uma conversa pessoal e você vai ter que responder o que você fez com a vida que Ele te deu, com a oportunidade que Ele te deu, e você vai ter que responder para Ele. O que você vai responder para Ele? É isso que Ele quer saber de você. Ah, mas eu era pobre, eu era rico, eu era preto, eu era branco. Não, isso não importa para Ele. O que você fez com a oportunidade que Ele te deu. Hoje, você está tendo uma oportunidade aqui de aceitar Amém. Jesus. Glória a Sair daqui Deus. salvo, com o seu nome escrito no livro da vida. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Não saia daqui sem aceitar Jesus. Não saia daqui sem se reconciliar com Jesus. Não saia daqui sem pedir perdão pelos seus pecados. Não saia daqui sem ter certeza que Jesus Cristo está morando no seu coração. Oh Deus, aleluia. O Senhor Glória a Jesus Deus. está te dando mais uma oportunidade. Deus, Aleluia. Jesus. Nós queremos ver pessoas. O pastor Eliseu está falando que aqui é o encontrão, e é verdade. Mas um dia nós vamos nos encontrar todos os servos de Deus de todas as partes do mundo, lá no céu, para prestar conta a Deus da nossa vida. O que você vai dizer para Deus? É isso que eu estou preocupado nesta noite. Como nós vamos nos apresentar diante do nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, alguns pregadores dizem que o homem, ele não pode escolher se ele quer aceitar Jesus ou não. Eles têm vários versículos bíblicos que eles mostram, porque eles acham que se o homem tivesse direito de escolha, esse poder para escolher, eu quero Jesus ou eu não quero Jesus, então Jesus, o Deus Pai, não é soberano. Nós entendemos de maneira diferente, porque esse Deus, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que na sua vontade ele decidiu que vai estar com ele só aqueles que o amam. Então, se você ama a Cristo, você vai estar com Ele. Ele não vai te obrigar a amá-lo. Mas se você não ama a Cristo, você não vai estar com Ele. Você vai morrer e vai para um lugar longe de Deus, que a gente conhece através da Bíblia, chamado de inferno. Um lugar que é chamado segunda morte. Ou seja, distância de Deus, distância total de Deus. Nunca mais vai ter oportunidade. Mas aqueles que amam a Deus vão morar para sempre com Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Esse Jesus. Ele não deixa de ser menos, deixa de ser poderoso porque ele te dá escolha. Não, porque ele é poderoso é que ele pode te dar escolha. Ele que quis assim, ele que quis, não foi eu falei, ó, eu vou escolher, não. Ele falou, olha, você pode escolher, você aceita o meu sacrifício? Ah, mas se eu falar isso, então você está aceitando, você está fazendo alguma coisa. Irmãos, aceitar presente não é fazer nada. Deus fez a obra, Deus deu o Filho, Deus mandou Jesus, Deus chamou os apóstolos, Deus deu a Bíblia, Deus deu a oportunidade para nós. Nós só temos que aceitar, e aceitar não é obra. Amém? Amém. Nós precisamos sair daqui com certeza que amamos a Cristo, que somos de Cristo, que nós vivemos num povo e esse povo vai morar no céu. Glória a Vamos Deus, aceitar com aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falando por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como já disse, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha que palavra forte. Ele falou de várias maneiras aos pais, através dos profetas, através de reis, através de sacerdotes, através de várias pessoas. Mas agora, Ele mandou o próprio Filho falar com você, trazer o Evangelho. Então, qual é a desculpa que você vai dar para Deus? Ele mandou o próprio Filho, porque Ele queria ter um relacionamento com você. Quem tem filho sabe que a maior riqueza que nós temos são os nossos filhos. Mas o Deus Pai, Ele deu o seu próprio Filho para salvar pessoas que nem o conheciam. E Ele falou o seguinte: olha, vocês vão pregar o Evangelho que eu estou pregando para vocês. Vocês vão pregar aqui na Judéia, vão pregar em Samaria, vão pregar até os confins da terra, até
que chegue em todas as pessoas do mundo. E o Evangelho está chegando até você hoje. Amém? Amém. Você pode aceitar Jesus hoje e sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida. Você pode fazer um renovo espiritual hoje e reconhecer que Jesus é Deus e que Deus é grande, é poderoso. Não saia daqui sem reconhecer o poder de Jesus sobre a sua vida. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não é só poderoso, Ele não é só onisciente, onipresente, Ele também é um Deus santo. E Deus santo, Ele quer para si pessoas que sejam também santas, santificadas pelo sangue de Cristo. Se você não se preparar, você também não pode entrar no reino de Deus. Mas você precisa se preparar. Abra o seu coração, abra a sua vida, a sua mente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sobe de pé, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se nós observamos agora o tamanho da obra que Deus fez por nós, o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, a única coisa que nós poderíamos fazer agora é nos dobrarmos diante dele e clamarmos santo, 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 santo. Glória a santo. Deus, aleluia, Jesus. Não tem outra maneira. Nós precisamos entregar a nossa vida para ele. Nós deveríamos ser 90% Deus e só 10% nós, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é possível em que um crente venha para a igreja e não consiga sentir a presença de Deus, se sinta longe de Deus. Esse Deus que desceu do céu e veio aqui falar conosco, Ele quer ser honrado, Ele quer ser louvado, quer ser adorado. Você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, faça uma oração, fale para Deus: Senhor, me perdoe, meu Deus, por todas as vezes que eu cultuei de forma tão vergonhosa, não honrei o Senhor pela sua grandeza que o Senhor é. Me perdoe, Senhor, porque muitas vezes eu não reconheci o tamanho de Deus, que construiu estrelas, que construiu meus constelações de estrelas, que construiu a terra e que me fez de forma perfeita e maravilhosa. Me perdoe pelos meus pecados, porque eu quero, Senhor, a partir de hoje, reconhecer o teu senhorio sobre a minha vida. E eu quero clamar: santo, 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 santo é o Senhor, porque tudo pertence a Deus. Tudo que está debaixo dos céus foi criado pelo Senhor e pertence a Ele. E Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós vamos dar um bem forte para Jesus.